Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre a seca no Cerrado. Para isso, nosso grupo é composto por 4 mestrandos do programa de pós-graduação CRENAC do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, Goiás. O João Pedro, biólogo e técnico em zootecnia e agricultura. O Ronaldo Caixeta, engenheiro agrônomo e licenciado em pedagogia. O Sávio Santos, engenheiro agrícola e técnico em agropecuária, e por mim, Carla Pereira, que sou bióloga especialista em gestão e planejamento ambiental, com atuação no estudo e pesquisa da avifauna silvestre. Antes de mais nada, o que é a seca e quando ela ocorre? Esse tema já terá sido tratado anteriormente por outro grupo, mas é importante compreender que a seca, assim como a chuva, é um período estacional do bioma cerrado e que a seca ocorre, então, entre os meses de abril a setembro. E que ela é tratada por autores de diversas áreas, sendo classificado também como período climático, sazonal e hidrológico. A seca e a fauna. Nesse período climático, qual a relação existente entre esse grupo com esse período estacional? Para isso, nós precisamos compreender se há uma variação e como é composta a fauna, esse grupo como um todo, no período da seca. Se há diferenciação na abundância e na riqueza de espécies e também sobre as espécies migratórias. Antes de mais nada, a composição faunística, ela quer dizer então sobre a presença e a ausência de algumas espécies. E no período da seca, nós precisamos compreender que para que uma espécie ela esteja presente, ela precisa estar em uma situação de conforto, de bem-estar, onde ela encontre naquela temperatura, uma temperatura então agradável à sua presença, além da disposição também, principalmente de água e de alimentos. Só que o que nós observamos na seca é que existe uma queda na umidade do ar e no índice pluviométrico, ou seja, das chuvas. Para isso, então, nós vamos observar que a presença das espécies, da fauna na seca, ela vai ser mais representativa para aquelas espécies que são generalistas, que geralmente podem ser encontradas no bioma durante todo o período anual, e aquelas espécies que são então mais adaptadas a essa questão da queda da umidade do ar e também da falta da chuva. Então, entre as espécies que são presentes, nós vamos observar que a seca ela acaba sendo favorável ao grupo de répteis, por exemplo, que eles precisam do calor, da luz para uma termorregulação. Algumas outras espécies, elas, por serem generalistas, como tucanos, emas e vários outros grupos faunísticos de grande porte, eles também vão se adaptar muito bem a esse período seco. Entre muitos invertebrados e também alguns grupos de primatas, como um exemplo. Já as espécies que vão estar muitas vezes ausentes são aquelas chamadas especialistas ou que são sensíveis. E nesse caso, como podemos observar ali na foto, entra-se esse período de migração, que é um termo que nós vamos tratar agora à frente, e muitas espécies de anfíbios também, por serem um pouco mais sensíveis, eles vão ser menos vistos, não que eles vão não estar presentes, eles vão estar muitas vezes mais abrigados, digamos assim. O que é a migração de espécies? Ela é um movimento sazonal, ou seja, ela ocorre em determinados períodos anuais, em que uma população ou parte de uma população faunística ela saia de uma região para outra, e muitas vezes acontecendo isso no período reprodutivo. Fora o seu período reprodutivo, que é fixo em determinado local, na maioria dos casos, ela sai daquele seu local de reprodução e vai para um outro local por conta da sazonalidade daquele momento.
A migração ela independe da distância que as espécies percorrem, por isso elas podem ser de longa distância, que são as migrações incontinentais, e as de curtas distâncias, que são aquelas migrações regionais ou locais. As migrações de longas distâncias, a que nós chamamos intercontinentais, no Brasil nós conhecemos muito a partir das aves neárticas, ou seja, são aquelas aves que têm a sua reprodução no hemisfério norte e que durante o inverno, nesse hemisfério, né, na América do Norte, muitas vezes também na América Central, elas migram geralmente para a América do Sul. Isso aqui nós temos um exemplo, uma espécie que eu fiz o primeiro registro dela para o bioma cerrado em 2012. Ela é uma ave passeriforme da família Tiranidae e ela foi encontrada no cerrado pela primeira vez no meados de mês de março, ou seja, fora do período de seca. É interessante aqui observar que a sua origem, então, como falei, né, por ser uma ave neártica, ela vem da América do Norte e ela migra no Brasil, para o Brasil, do período de outubro até abril, ou seja, do período de transição, né, pós-seca, até o período de transição novamente da chuva e seca. Então, ela não fica aqui necessariamente dentro do período da seca. E no Cerrado ela é só uma vagante, porque ela ocupa áreas mais florestais. Então, ela sempre migra da América do Norte para a Amazônia e para a Mata Atlântica. Isso aí é só para nós entendermos um pouco, então, sobre o que é a migração de longa distância. No Cerrado, as migrações mais comuns, né, de espécies que vão ser observadas aqui, são aquelas de curtas distâncias. Que nós são, no caso, as regionais, por exemplo, aquelas que saem do sul e vão para o norte do país, ou locais, que, em casos mais simples, para ficar mais claro, existem algumas espécies na Serra do Mar, que fica na Mata Atlântica, nos complexos montanhosos, então, da Serra do Mar, que em alguns períodos sazonais, elas saem das altitudes mais elevadas e vai para aquelas mais de planície. No Cerrado, nós temos um exemplo de migração da Tirano-savana, que é a espécie tesourinha, essa da foto. Ela também é encontrada no Cerrado, geralmente pós-seca, tá? Então, mais no seu período de reprodução, que vai de setembro a dezembro. Mas, no geral, ela é observada até em fevereiro. Ela pode ser vista aqui em todos os meses do ano, mas a sua presença ela é mais significativa após o período da seca. Durante, então, esse período da seca, geralmente ela migra para a parte norte e nordeste do país, onde também ela é encontrada em todo o período do ano. O mesmo fator acontece com outras diversas espécies de aves. Entre elas, nós temos essas outras duas espécies também da mesma família da Tirano-savana, da tesourinha, que são o Chomus sireneus, a primavera, e o Empidonomus varius, a peitica. Elas também são espécies migratórias de curtas distâncias regionais e que estão presentes no Cerrado, principalmente pós-seca. Existe variação entre a abundância e a riqueza de espécies durante o período da seca no Cerrado? Foram feitos vários estudos por diversos autores e é observado que para o grupo de invertebrados, em especial dos insetos, existem duas grandes ordens, que é a Hymenoptera e a Coleoptera, que elas têm um pico de abundância, né, durante o período da seca, mas principalmente já no término da seca, entrando já no período de transição com a seca-chuva. E diversos autores relatam que durante a seca, em comparação com o período também de chuva, a riqueza de espécies para invertebrados ela é algo que não sofre tamanha modificação, por isso ela é irrelevante.
Os invertebrados e os anfíbios, é perceptível que no período principalmente de transição de seca para chuva, que é entre ali o mês de outubro e novembro, existe um pico populacional, porque aumenta-se então os recursos alimentares e aumenta-se também o índice pluviométrico. E por conta disso, essas espécies elas vão geralmente aumentar seu período de reprodução. Então, em termos gerais, é importante nós observarmos que, para a fauna, durante o período da seca no cerrado, a composição das espécies que vão ser encontradas no bioma, elas vão depender da disponibilidade de recursos de água. Então, quanto mais adaptada a falta desse recurso, ou independente da não tamanha disponibilização desse recurso, algumas espécies mais generalistas elas vão permanecer. Porém, aquelas espécies mais especialistas e mais necessárias desse recurso, elas tendem a migrar ou durante esse período de seca a buscar mais abrigo e ficarem mais quietas. Isso principalmente nas formações florestais. Então elas vão buscar mais se abrigarem e ficarem ali, digamos assim, quietas por mais tempo nos ambientes de vereda, de mata ciliar, de matas diversas. Então, a composição faunística ela vai depender principalmente da, da adaptação destas, da disponibilidade do recurso de água, elas vão do recursos alimentares, do abrigo e aquelas que observam que é um período também propício para elas procriarem, elas vão estar presentes comumente ali durante esse período, independente se é seca ou chuva. E as espécies, elas também vão, a sua composição ela vai depender da temperatura. Por isso, existe o maior período de migração das espécies, muitas espécies, principalmente aves, que são mais sensíveis, então ela procura uma outra região nesse período para elas poderem principalmente se reproduzir. E como foi observado, a abundância e a riqueza em grupos gerais, ela não tem uma variação tamanhamente significativa, né? Grande parte das espécies elas estão sim adaptadas, as espécies do cerrado, a serem encontradas no bioma também no período de seca. Bom, aqui estão algumas principais referências que foram utilizadas para se compreender mais um pouco dessa relação da fauna com a seca, tá? E espero ter podido contribuir nessa parte. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Sábio Santos Silva, sou aluno do mestrado do Instituto Federal Goiano, mestrado profissional em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado. A gente vai apresentar aqui sobre a seca, né? Nosso tema ficou como a seca. Então, vou fazer uma breve apanhado assim, em relação às mudanças que ocorrem no que diz respeito à vegetação e incorporação de matéria orgânica no solo e demais aspectos relacionados aí a alterações nos ambientes do cerrado no período seco. Né? Então, o clima dominante na região do cerrado é tropical quente subúmido, né? Caracterizado por forte estacionalidade das chuvas, ou seja, há duas estações bem definidas, sendo assim a estação chuvosa de outubro a abril e a estação seca de maio a setembro. Né? Basicamente seria isso. Claro que pode ter algum ano que vai adiantar a chuva um pouquinho ou até tardar um pouco, vice-versa. Mas, primeira, em relação assim, ao estudo e ao longo dos tempos, né, a relação média seria essas duas estações bem definidas. Então, como eu falei, né, e essa precipitação média anual no Cerrado, geralmente ela é em torno de 1.500 milímetros, né, e período de seca aí de 1 a 3 semanas pode acontecer no período chuvoso, que são os veranicos, né, e eles podem ocorrer, geralmente nos meses de janeiro a fevereiro. A temperatura média desses ambientes do Cerrado
temperatura média anual ela apresenta aí uma amplitude de 21,3 até 27,2 graus Celsius. Esses solos cerrados são solos antigos, né? Bem profundos, bem drenados, com baixa fertilidade natural e acidez elevada. Classificam-se como latossolos, concrecionários, podizólicos, litólicos, camisolos, terra roxas, areias quartzosas, lateritas hidromórficas e gleis, né? São os tipos de solo aí característicos do cerrado. São diversos. E a vegetação ela pode ser descrita em termos gerais como savana entremeada de matas ciliares, né? No conjunto de paisagens são consideradas como as mais comuns: o campo limpo, o campo sujo, cerrado, cerradão e as matas de galeria. Então, também nessa época da seca, no cerrado, né, que ocorre a formação da serrapilheira, que é um fenômeno aí natural que ocorre, né, a formação da serrapilheira, este bioma, onde as folhas e outras partes aí vegetativas da planta, como caule, galhos, vão caindo sobre o solo e com isso propicia o processo de ciclagem de nutrientes nesse solo, através de micro-organismos, demais aspectos como, né, como temperatura e demais aspectos aí vão ocorrendo a formação dessa serrapilheira e, consequentemente, ciclagem de nutrientes posteriormente, né, deteriorando aí esses nutrientes. A serrapilheira ela é um importante componente, né, do ecossistema florestal, compreendendo o material precipitado ao solo pela biota, que inclui principalmente, igual como falei, folhas, galhos, né, demais partes vegetativas aí das florestas e da vegetação, né, como um todo, no cerrado. Essa serrapilheira aí acontece liberando aí para o solo elementos minerais, né, e essas plantas vão utilizando esses elementos, desempenhando assim um papel fundamental na circulação de nutrientes e de macro, né, de transferências também aí de energia entre os níveis tróficos, contribuindo assim para a manutenção dos processos naturais desse bioma, desse ecossistema. A estação seca aí, ó, diversos estudos já realizados no que diz respeito ao cerrado, diversos estudos a esse tipo de formação de serrapilheira, diversos estudos aí apontaram que na estação seca essa produção de serrapilheira ela é mais elevada, ou seja, na estação seca é uma estação que propicia essa produção de serrapilheira. Então, é um processo natural, né? Formação dessa serrapilheira. E se pode ser esse tipo de acontecimento, de fenômeno, eu acredito que ele é uma resposta da vegetação com a derrubada das folhas e demais partes vegetativas, ela acaba reduzindo assim a perda de água por transpiração, por exemplo. Então, com a falta de água, acontece o estresse hídrico da planta e a planta realiza essa derrubada natural aí de partes por meio do processo natural, mais um processo de defesa, né, para si mesmo, né, como o estresse hídrico está afetando, né, a falta de água na seca, durante a seca, afetando essas plantas, e elas acabam praticando, vamos dizer assim, essa técnica de defesa para poder estar sobrevivendo, né, vamos dizer assim, a essa seca. Geralmente é em torno de 6 meses, né, então, no cerrado. Então ela precisa desse tipo de defesa para poder estar aguentando, né? E com isso, essa formação de serrapilheira é muito importante também, porque durante o período das chuvas, essa formação de serrapilheira ela vai ajudar a conservar esses solos, as características físicas e químicas, né, também do solo, principalmente também até as características biológicas desse solo. Porque no período da chuva, vai armazenar mais água esse solo, ou seja, essa camada de serrapilheira vai proteger esse solo, não vai deixar esse solo descoberto, esse solo vai estar protegido, favorecendo aí o armazenamento de água, diminuição da perda de água para a atmosfera, né, a evapotranspiração nesse tipo de solo. E com isso, essa relação solo, água e planta vai ser beneficiada através desse fenômeno natural que acontece no cerrado, que é a formação dessa serrapilheira, né?
muito importante para a garantia de vida nesses ambientes, favorecendo, né, ciclagem de nutrientes, desenvolvimento de insetos, micro-organismos, e com isso também favorecendo até mesmo a fauna, né? Com certeza, está favorecendo ambientes mais frescos, são ambientes mais agradáveis, e também a questão da produção de alimentos, por exemplo, como vegetais e é, pequenas plantas, né? Vegetais se desenvolvem com facilidade no período chuvoso, nessa camada de solo, vamos dizer assim, mais úmida, e consequentemente mais protegida, mais fértil, né? Tudo isso é potencializado graças a esse fenômeno que a planta realiza no período seco. No período seco, essa planta libera essas partes vegetativas, propiciando a formação de serrapilheira. Serrapilheira é um produto, vamos dizer assim, um produto natural muito importante para a manutenção da vida nesse ecossistema. Pode-se concluir, né, que no período seco ocorre os fenômenos naturais que garantem a estabilidade do ecossistema. Para diversos aspectos relacionados ao clima e manejo desses ambientes no período da seca devem ser estudados e melhor compreendidos para que sejam criadas e adotadas novas práticas, né, mais eficazes, né, para a garantia da conservação dos recursos naturais neste bioma. Então, acredito que com isso, novas práticas de conservação têm que ser ainda mais fortalecidas para garantir a manutenção adequada nesse ecossistema ao longo do ano, né, com essa transição do período seco para o período chuvoso e vice-versa, não ocorrer nenhum distúrbio, né, proveniente talvez de uma ação do homem. Então as práticas devem ser mais bem elaboradas, as práticas de conservação, para poder estar evitando qualquer interferência nesse sentido. Pode ser prejudicial ao ecossistema. Como, por exemplo, o desmatamento. O desmatamento é uma prática aí que é totalmente desfavorável, né, à vida e à manutenção do ecossistema. As condicionantes para a biota, por exemplo, como ela desfavorece no sentido de aumentar, prolongar a seca. O desmatamento acaba prolongando a seca, modificando a distribuição das chuvas, né, pois altera aí as correntes, né, e frentes aí intertropicais, fenômenos aí potencializam as chuvas no continente. Então, o desmatamento é um fator que pode prejudicar muito, né? A gente sabe, tem que sempre estar pontuando o quanto o desmatamento pode ser prejudicial ao bioma. Né? Então, essa incorporação de matéria orgânica que acontece no solo através na seca, né, durante o processo de defesa da planta, ela ajuda a manter a umidade no solo, né, que é a formação de serrapilheira, e diminuir os efeitos da seca. E até mesmo as estiagens nessa vegetação, durante o período chuvoso, por exemplo, né, os veranicos, isso tudo aí vai estar sendo neutralizado com a formação de serrapilheira, ou até mesmo menos prejudicado, no que diz respeito à vida, né, a manutenção da vida nesse bioma. Então, em 11 de setembro, é lembrado, né, o Dia do Cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul, né, o segundo maior bioma da América do Sul. Então, mas se a gente for levar em consideração o cenário atual, são poucos os motivos para comemorar, né? Se for pensar no que diz respeito aí, né, que é nesse período de setembro ainda é um período que está dentro da seca no Cerrado brasileiro. E é histórico, né, e ocorre com intensidade nessa época do ano, no mês de junho e outubro, o índice quando os índices de chuva reduzem, né, tanto que podem chegar a zero nessa época, uma grande incidência de incêndios nas vegetações são encontrados também nessa época. Então, uma seca prolongada, ela prejudica muito isso, porque os índices de queimadas nos anos em que a seca foi maiores, mais prolongadas, né,
aconteceu muito mais queimada do que em anos que a chuva adiantou. Tem ano que a chuva dá uma adiantada, né, devido a diversos aspectos naturais, né, que favorecem, né, potencializam as chuvas mais rápidas, demorando tanto esse período de seca, não aumentando tanto esse período de seca. E com isso, os números de incêndios são menores, mas quando a seca é prolongada, até mesmo está previsto, né? O tempo está previsto para a seca no Cerrado aí de aproximadamente 6 meses, pode ser que seja maiores aí. Na verdade, alguns estudos já apontaram que é maior, né, as incidências de queimadas nessa época. Então, só lembrei aí, né, a respeito do dia, um dia muito importante, né, que é um dia para ser comemorado, né, a existência desse bioma muito importante de riquezas, riquezas naturais muito grande, né, um hotspot mesmo de biodiversidade. Né. Está aqui no nosso país, né, no Brasil, e isso deve ser levado em consideração, por isso que eu acredito que o Cerrado precisa de um maior olhar por parte das autoridades e por parte de todos nós que podemos, de alguma forma, ajudar a preservar e conservar esse bioma. Tão importante para a manutenção da nossa vida mesmo, como de todos os outros seres que habitam este ambiente. Né? Tanto a fauna quanto a flora dele, que é riquíssima em espécies, né? A gente sabe a quantidade de espécies, é mesmo endêmicas, né? Que existem nesse bioma, muito rico mesmo. É um hotspot mesmo de biodiversidade. Né? Diversos estudos já apontaram, e para quem mora aqui, que está direto junto, convivendo, a gente consegue observar o quanto esse bioma é bonito e quanto ele é rico em biodiversidade. Né? E a manutenção da vida nesse bioma é um aspecto muito importante, tem que ser lembrado, levado com grande relevância para que potencialize a conservação dele. E freie aí os avanços da agricultura e demais práticas de produção aí que vão devastando e vão degradando mesmo este bioma natural. Então, as condições físicas também da vegetação nesse cerrado, pode ser observada que as plantas no cerrado, ao longo dos anos, ao longo de vários anos, a seleção, a gente acredita que a evolução, né, que foi acontecendo um melhoramento, vamos dizer assim, adaptativo dessa vegetação para que ela conseguisse mesmo tolerar aí essa estação seca grande, né? 6 meses, em torno de 6 meses, e também até mesmo conseguir rebrotar no período chuvoso, após uma queimada. Então, as plantas do cerrado, elas têm características embarcadas nelas que são realmente da variabilidade genética, né? De caracteres aí herdáveis nesses organismos, né? Nessa população ao longo dos anos, para que assim esses indivíduos foram se adaptando e para conseguir mesmo sobreviver nesses ambientes, né? Deixando mais descendentes e aí sim transmitindo também seus genes às gerações seguintes. A evolução foi adaptativa ao longo dos anos, o que diz respeito a isso. Com a ocorrência dessa adaptação, né, a gente observa a frequência, né, de aumento na população ao longo, né, das gerações deste bioma. Alguns estudos apontam isso, para proporcionar essa vantagem de seleção e também melhoramento das partes vegetativas da planta para poder estar aguentando esses períodos. Por exemplo, algumas plantas aí, elas têm até essas plantas do cerrado, elas têm um sistema radicular mais profundo, justamente para poder estar conseguindo tirar água, né? Buscar água aí nos lençóis freáticos,
de camadas subsuperficiais mesmo, subterrâneas mesmo, para poder estar sobrevivendo à seca, né? São prolongadas, geralmente prolongadas neste bioma. Com isso, né, também foram se desenvolvendo também os caules subterrâneos para poder estar armazenando água e até mesmo as gemas, né, dessas plantas, as gemas para poder estar se potencializando aí, o desenvolvimento de partes vegetativas, elas foram adaptadas aí ao longo dessa adaptação natural, ao longo dos anos, para poder estar rebrotando, né, após as queimadas, né, e essas estiagens também prolongadas. Então, tudo foi favorecido aí nessas plantas, no que se respeita à adaptação natural, para que conseguissem mesmo sobreviver, né, neste bioma. Assim, a gente pode observar que, de acordo com solo, relevos, disponibilidade de água, as vegetações do cerrado são características do cerrado, porém elas são variadas no que diz respeito à, à fisiologia e às partes físicas da planta, por exemplo, no que diz respeito às variabilidades espaciais neste bioma. Elas se divergem, né, são variadas, são diferentes umas espécies de outras, muito em função disso, em função do relevo, que é diferente. As plantas em cima de morros, por exemplo, de partes mais altas, são diferentes das partes mais baixas, né, com altitudes mais baixas. E, então, isso aí tudo foi condições que determinaram aí essas particularidades de cada planta. Por exemplo, condições climáticas, como eu falei, temperatura e sazonalidade das chuvas, por condições edáficas também, relevo tipo de solo, e pelos efeitos até do fogo, né? Essas plantas foram obtendo essas características vegetais aí para poder estar sobrevivendo. E com isso, o cerrado a riqueza dele ressalta de novo a biodiversidade, e ele tem um grande endemismo de espécies vegetais, até mesmo por conta dessas variações, né, dessas diferenças espaciais. Então, as plantas nativas aí, acredita-se que elas adaptaram, né, em função disso. Então, mesmo assim, sendo um ambiente muito rico e com características muito importantes para conseguirem suportar a seca, este bioma ele ainda é muito pouco protegido, vamos dizer assim, né? Então, acredito que deve ser muito, a legislação ambiental ela deve vigorar, deve ser mais, vamos dizer assim, mais objetiva e mais e aumentar mesmo a sua abrangência no bioma do cerrado, para que essa diversidade de espécies e de atributos adaptativos não se perderem como foi perdido ao longo dos anos, até que, principalmente nos últimos 20 anos, com o resultado da expansão desordenada da atividade agropecuária e das cidades. Então, políticas nacionais de ampliação de áreas e conservação, elas ainda são muito insuficientes para assegurar essa diversidade biológica e genética das espécies nativas do cerrado. Então, a gente acredita que precisa de uma maior atenção em relação a isso, por parte dos governantes, das empresas, principalmente nós estudantes, pesquisadores, a gente tem que ter uma atenção muito grande com isso, para poder estar favorecendo e, consequentemente, assegurando esse equilíbrio sustentável, né? Esse equilíbrio ecológico, né, desse bioma. Então, acredito que é um ambiente muito rico, muito interessante de se estudar. Devido às suas características e particularidades que formaram essas vegetações tão ricas em diversidade biológica, né? Tanto quanto fauna, flora. Muito, muito mesmo rico esse bioma e muito interessante de ser estudado. Então, o que eu poderia falar a respeito, assim, diz respeito a esses aspectos de solo, em relação ao período seco, até mesmo fazer um apanhado em relação às plantas, características deste bioma, era isso. Claro que tem muito mais coisas, a gente também vale salientar que precisa de
mais estudos relacionados a isso, para que essas políticas, essas práticas sejam mais eficazes. Então, muito obrigado e até logo. Saudações a todos, né? Então, dando continuidade ao nosso tema, a seca no Cerrado, vamos abordar um pouquinho mais a questão dos recursos hídricos no Cerrado, né? A influência que a seca causa na disponibilidade, em quantidade e qualidade de água nos mananciais, nos reservatórios, as influências, né, que a vegetação natural, especialmente plantas que têm raízes mais desenvolvidas, trazem ou contribui diretamente para o combate desse problema da seca, mas diretamente o quanto o desmatamento prejudica esse processo e algumas ações ou algumas situações que nós precisamos observar para combater esse problema da seca no Cerrado. Nós vamos evidenciar, né, no nosso tema seca do Cerrado a questão dos recursos hídricos, né? E nós podemos observar que o período hidrológico, né, nós temos uma transição chuva seca por volta de abril, maio, e uma seca-chuva no período de outubro, novembro. Não é bem de acordo com a questão outono-inverno, né, mas tem uma relação direta com a questão da declinação do sol, né. Para recordar um pouquinho do que nós já falamos, os solos do Cerrado são geralmente profundos, bem drenados, ácidos, de baixa fertilidade. Isso vai ter uma relação direta, né, com o desempenho agropecuário no Cerrado, né? O que aconteceu? O que foi destaque no desempenho agropecuário no Cerrado nesse período? Políticas públicas de desenvolvimento para o setor agropecuário, a geração de tecnologias agrícolas modernas, especialmente a questão da agricultura de precisão, máquinas mais modernas, né? Correção, adubação e manejo do solo cada vez mais aprimorado, em consonância com o desenvolvimento tecnológico e com as pesquisas, né? Adaptação de cultivares, especialmente pelas pesquisas da Embrapa, né? Das grandes culturas, soja, milho, algodão, que adaptou melhor às condições de clima, solo do Cerrado brasileiro. Então isso tem grande destaque no desempenho agropecuário nessa região. E por isso sofreu, né, uma grande influência do desmatamento. O Cerrado brasileiro vem sofrendo a cada ano, cada vez mais, influências do desmatamento. E do ponto de vista hidrológico e ambiental, né, 8 das 12 grandes bacias hidrográficas do Brasil recebem águas que nascem nos rios do Cerrado brasileiro, né? A gente percebe, né, nessa região do Cerrado, especialmente grande parte da bacia Araguaia-Tocantins, do São Francisco, do Paraná, né, do Paraguai, especialmente a parte do Pantanal, né, a bacia amazônica, que sofre influência nessa região sul da Amazônia, mas do norte também, vindo dos cerrados de Roraima, que influencia na bacia amazônica. É fundamental que a gente compreenda que o cerrado influencia também os biomas adjacentes ou vizinhos do cerrado, né? Especialmente com essa questão da hidrologia, né? Com o abastecimento de água, fornecimento de água para outras regiões também. Aqui nós percebemos que a produção e distribuição de água pelos rios do Brasil depende diretamente da questão da gestão do solo, das áreas de vegetação natural e dos recursos hídricos que o Cerrado oferece, né? Nesse mapa, nós observamos em amarelo o maior desmatamento da região sul, né, mais evidente na região sul do Cerrado, com a maior preservação da vegetação nativa, mais no norte do Cerrado do Centro-Oeste brasileiro. Aqui nós podemos observar, né, neste gráfico, a influência do desmatamento de 85 a 2018, o quanto foi desmatado, o quanto sofreu o Cerrado, né? De 140 milhões para 107 milhões de hectares da vegetação nativa se perdeu, de 48 para 61
para a agricultura e de 6% para 23% da agropecuária. A gente evidencia, né, na imagem o que é mais verde é vegetação natural, o que é mais magenta ou mais claro é lavouras e pecuária. Nós temos aqui então uma diminuição, né, de 44% para 34% da vegetação natural, da formação florestal, de 73%, né, em 85 para 56 em 2018 da formação savânica. E o quanto essa formação savânica perdeu para especialmente para a agricultura e a pecuária. Aqui nós temos a parte da agropecuária que cresceu, né, de 55% para 85% dessa região. Então nós temos aqui a formação savânica perdendo muita área e a agropecuária ganhando muita área nesse período. A gente observa a evolução do desmatamento do Cerrado brasileiro nesses 3 mapas, né? Aqui nós temos 2012, previsão para 2025 e a previsão para 2050 do desmatamento, a evolução do desmatamento do Cerrado do Centro-Oeste brasileiro. É preocupante esse gráfico nos mostra, né? Os impactos do desmatamento do Cerrado no período chuvoso, e logicamente se no período chuvoso no período seco também, ela tem uma correlação entre a variabilidade das precipitações estudadas pela Juliana Campos, né, da UNB, ela é mestranda da Universidade Federal de Brasília, o quanto essa correlação entre a variabilidade nas precipitações e as mudanças no uso da terra em função do desmatamento. Ela concluiu que 8,4%, né, da chuva reduziu nesse período. Isso equivale a 125,8 milímetros de chuva em 33 anos, né, de 1977 a 2010. E isso tem uma relação direta com a questão da formação de chuva no Cerrado. O que o desmatamento tem a ver com isso? Raízes mais profundas buscam água mais profundamente também no lençol freático, no subsolo, né? Se desmata, diminui a capacidade de captação de água do subterrâneo. Áreas desmatadas e de lavoura, né, reduz a absorção das águas subterrâneas porque o sistema radicular não é tão profundo. Então, a relação de trocas aí é muito mais rápida, especialmente pelos processos biofísicos que foram impactados, né, e que isso afeta diretamente o processo de evapotranspiração, né? Vegetação rasteira reduz a rugosidade aerodinâmica da biomassa e isso interfere diretamente na turbulência do ar e na circulação da umidade. Essas áreas desmatadas, né, elas absorvem menos energia solar e com isso, né, na superfície, e com isso diminui a evapotranspiração. O que isso tudo tem a ver? Isso tudo tem a ver que esses processos todos enfraquecem a formação de nuvem e, consequentemente, a diminuição das chuvas, né? Por isso, árvores com raízes profundas, elas tendem a formar nuvens mais propícias à chuva, enquanto que pastagens e agricultura com raízes mais superficiais, elas tendem a diminuir o processo de formação de chuva aqui na própria região. A gente sabe que não depende só das chuvas formadas no Cerrado para que chova. Nós dependemos também diretamente desse processo que nós chamamos de rios voadores, das massas úmidas que vêm da Amazônia, né? O processo de evapotranspiração na Amazônia e os ventos, né? Os ventos atlânticos equatoriais que entram e ao chocarem, ao encontrarem os Andes, retornam ao sul e centro-sul do Brasil, né, o Brasil central. Grande parte das chuvas que nós temos aqui tem essa relação, dependem desse processo. E muitas vezes, quando nós temos pouca chuva na Amazônia, significa que nós, no próximo ano, certamente teremos pouca chuva nessa nossa região do centro do Cerrado do Brasil central.
O problema é que nós também estamos sofrendo com essa questão do desmatamento na Amazônia, né? Aqui nós temos, então, uma previsão de anomalias de precipitação e temperatura no modelo do INMET, né, no modelo estatístico do INMET, no período de julho, agosto, setembro de 2020, para agora. Nós estamos vivendo isso. Ó. Azul, mais chuva. Branco, claro aqui, menos chuva. Mesma região, né, nesse mesmo período, nós temos aqui uma grande massa de ar quente, que impede, inclusive, o acesso de outras frentes frias ou mesmo a circulação de massas da Amazônia, né, para a região central do Brasil. Menor volume de chuva significa maior seca, né, menor infiltração da água no solo, né, menor abastecimento do lençol freático, menor quantidade ou vazão das nascentes, né? Se tem menor vazão de nascente, nós também temos menor quantidade de água nos mananciais hídricos e, consequentemente, menor volume de água nos reservatórios. É um alerta que nós temos sempre acompanhado, né, pelo Serviço Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas, aqui no estado de Goiás, a Saneago, enfim, várias empresas alertando nós sobre a questão da quantidade de água disponível. Por que a importância, né, das raízes do ciclo hidrológico? A proporcionalidade, né, existe uma proporcionalidade entre a densidade da cobertura vegetal, a densidade do sistema radicular e a quantidade de água infiltrada no subsolo, né? Então, quanto mais proteção vegetal nós temos na superfície terrestre, quanto mais raízes e raízes profundas nós temos no sistema solo, nós temos também maior quantidade de água infiltrada no solo. A cobertura vegetal, então, desenvolve um papel importantíssimo, né? Dificulta o impacto da gota de chuva, talvez aí a ação física, né, que inicia todo o processo erosivo, diminui o escoamento superficial, aumenta a infiltração da água do solo, logicamente diminuindo a infiltração da água diminuindo o escoamento superficial, vai aumentar a infiltração da água no solo, né? Aqui mostra uma relação direta do sistema radicular com a infiltração na água do solo. Por que as raízes influenciam tanto nessa questão da infiltração da água no solo, né? A gente observa aqui, ó, essa parte mais escura, essa divisão do perfil do solo aqui mais escuro e aqui mais claro, é justamente a umidade que desce, né, a partir da superfície. E a gente observa que aonde tem um sistema radicular mais desenvolvido, nós temos uma maior quantidade de água do que nesses locais onde não tem um sistema radicular tão desenvolvido. Aqui a Embrapa fez um experimento em áreas de plantio de soja. Aqui nós temos, né, o mesmo perfil, um do lado do outro. Do lado de cá nós temos soja plantada em plantio direto, mas sem uma cobertura viva num período seco. Isso diz que a raiz da soja ela sofreu aqui uma dificuldade maior de penetração, a sua maior densidade de raízes, que é pequena, ela está aqui a 40 centímetros aproximadamente de profundidade. Nesse outro lado, nós temos um sistema radicular da soja bem mais desenvolvido, porque nesse mesmo local aqui foi mantido a braquiária, né? Um tipo de braquiária específico para cobertura vegetal no período seco. Então a braquiária ela não só ajuda no desenvolvimento das raízes da soja posterior, quando melhora toda a estrutura do solo, né? E aqui nós temos, né, a proteção do solo. Hoje, mesmo nas áreas de lavoura, né, nas áreas da agropecuária, nós temos a possibilidade, né, nas áreas de agricultura, possibilidade de proteger o solo, né, mantendo sempre com cobertura vegetal. Aqui nós temos o sistema de plantio direto, né?
milho, aqui nós temos toda a cama que a gente vê de matéria seca em decomposição por baixo do milho aqui. Os princípios do sistema de plantio direto, né, é que nós vamos ter um mínimo de revolvimento do solo, nesse caso. O ideal, uma rotação de cultura, um determinado período planta uma coisa, depois planta outra. E a cobertura permanente do solo. Nunca permitir que esse solo fique exposto totalmente sem cobertura. O mais importante nisso tudo é a infiltração da água do solo, né? Nós percebemos, observamos até aqui, que o mais importante é a infiltração da água do solo. E para isso temos outras práticas, né? Não só o plantio direto, especialmente nos sistemas de agricultura, mas o terraceamento, que é um sistema mecânico, né, de proteção da água e do solo. Práticas, né, de conservacionistas mecânicas, né, podem fazer com que a água nesses terraços diminua o processo de formação de enxurrada, diminua o processo de escoamento superficial e, logicamente, infiltra mais água. Esses terraços foram construídos, né, nas propriedades rurais de Itapuranga e Guarita, no ano de 2015, pelo programa Ser Natureza, né? O programa Ser Natureza, que é desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com a Saneago, os institutos, enfim, grandes parceiros que faz parte desse programa, inclusive a gente aqui. Existem, então, vários pacotes tecnológicos que buscam essa sustentabilidade, esse equilíbrio entre a produção, o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, sem agredir tanto essa questão do desmatamento e, logicamente, a exposição do solo ou a diminuição cada vez maior das áreas florestadas do Cerrado. Nós temos, então, sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Nesse caso aqui, gado, pastagem, cultivos de cedro mogno africano. Em alguns casos aqui na nossa região também temos eucalipto, na maioria delas, na verdade, né? Mas tem outros modelos, né, de pastagens, bosques no cerrado natural, mantendo árvores natural do cerrado, né, para a criação de gado. Então, são maneiras mais sustentáveis, né, da exploração do cerrado. Fundamental também a gente falar um pouquinho sobre a proteção da mata ciliar, né, das matas de galeria. De nada adianta a gente trabalhar toda essa questão se a gente não tiver o respeito, pelo menos, pelas áreas de preservação permanente dos mananciais hídricos, das nascentes, né, ou das áreas impróprias para a exploração agropecuária, especialmente nas encostas, nos morros. Então, nós mostramos aqui o quanto é importante a proteção da mata ciliar ou da mata de galeria. Aqui nós temos um rio bem preservado nas suas margens, né? Água límpida, e aqui nós temos um local totalmente devastado, quebrando o barranco, né, do córrego aqui do rio, em função da ausência total de mata ciliar, sem o respeito dos percentuais mínimos legais para essa preservação de áreas de preservação permanente. Não faça isso, gente. Não vamos fazer isso. A gente observa aqui, ó, que ele chegou até o limite máximo de desmatamento para a agricultura e um aumento do assoreamento, né, logicamente causado por o transporte de materiais sedimentares dessa região, ou de outras até. Aqui também, no meio aqui nós temos uma reserva um pouco maior, parece que construindo aqui um sistema de terraços, né, para impedir a formação de enxurrada. Certamente isso é que deveria ser feito numa área toda como essa. Não faça isso, vamos ajudar a combater esse tipo de coisa. A agricultura explorada intensivamente, sem o mínimo de proteção do sistema solo-planta.
né? Aqui o processo erosivo destrói não só a questão da área, mas dos mananciais hídricos adjacentes a isso, até o bolso do proprietário, que isso aí também é perder dinheiro. Aqui nós temos um resumo de tudo, né? Cobertura vegetal e a sua importância, né? As raízes que forçam a infiltração da água no solo. Nas encostas, nas serras, as nuvens podem garantir mais umidade por mais tempo. Essa umidade é fundamental, porque nas encostas elas caem bastante. A água no subsolo ela tem que permanecer aqui ou para retornar no sistema evapotranspiração no período seco ou para abastecer nascentes no período seco. Aí, o quanto é importante a preservação da mata natural, das árvores, para a questão da fertilização, né? Tanto no processo de decomposição, né? De áreas mais rasteiras, quanto no processo de formação da serrapilheira, né? Especialmente no cerrado, onde em determinado período do ano acontece uma grande queda de folhas nas árvores, né? Formando então esse material que depois será utilizado, será transformado em nutrientes, retornando à vegetação. Então, essas foram algumas referências bibliográficas que a gente pesquisou para formar esse trabalho. Tá? É isso que nós queríamos apresentar para vocês. Tá aí meu contato. A gente agradece. Obrigado.